Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso aulão. Hoje vamos discutir sobre ventilação mecânica individualizada, como você utilizar as análises gráficas para o ajuste individualizado, tanto na neonatologia como na pediatria. Então, estou muito feliz porque vocês estão aqui comigo. Vamos viajar nesse mundo de suporte ventilatório, que é muito importante. Então, nossa expertise, nosso aprimoramento sempre é fundamental para fornecer um suporte adequado para nossas crianças e nossos bebês. Então, é muito bom estar com vocês hoje, nesse dia, nessa noite, falando sobre ajustes individualizados. A gente sabe que, na prática, muitos colegas ventilam, mexem no ventilador mecânico, mas poucos são aqueles que têm a expertise de realizar o ajuste adequadamente. Então, é essa a proposta que nós temos. A gente sabe que o ajuste da ventilação mecânica de forma inadequada, às vezes até um pouco negligenciada, ou até mesmo por não saber da importância dos ajustes finos desses parâmetros ventilatórios. Então, muitas vezes, isso acaba promovendo desfechos clínicos desfavoráveis para as crianças, para os neonatos, e a gente não pode deixar isso passar despercebido. Então, a gente está aqui nesse encontro, nessa aula, para falar para vocês como identificar nas análises gráficas algo de incorreto ou errado, algo que pode ser lesivo para aqueles pacientes, uma lesão pulmonar, uma lesão diafragmática, algo que acaba aumentando a necessidade de mais tempo de ventilação mecânica, a necessidade de sedação, que gera, consequentemente, uma maior necessidade de ventilação mecânica, maior tempo de internação na UTI, internação hospitalar, e piores desfechos, inclusive a mortalidade. Então, a nossa missão é realmente dar uma assistência de qualidade aos nossos pacientes, e aí por isso que a gente está se propondo nessa aula a dar essa luz, a trazer aqui o que eu tenho de experiência, o que eu tenho já de tantos anos de experiência nesse ramo aí da ventilação mecânica, do suporte ventilatório, direcionado à pediatria e neonatologia, e trazer para vocês isso de forma bem didática, bem prática, para chamar a atenção de vocês como é importante a gente ter esse olhar aprofundado das análises gráficas, o olhar aprofundado do suporte ventilatório. Ok? Vamos agora acompanhar aqui os slides, a apresentação que eu preparei para vocês. Então, nesse primeiro slide, eu quero chamar a atenção para a anatomia dos gráficos no modo volume controlado, ventilação controlada a volume, o VCV. Então, nós temos aqui 3 padrões de gráficos: o gráfico de pressão, volume e fluxo. Pressão-tempo, volume-tempo e fluxo-tempo. O que é o normal? Qual a anatomia normal dos gráficos quando você ventila a criança no modo volume controlado, que não é tão comum. Mas primeiro vamos falar de volume controlado, já a gente fala sobre pressão controlada. Então, o primeiro gráfico aqui, o gráfico de pressão. Então, o ventilador dispara, acompanha a linha preta, a linha escura, o gráfico escuro, preto. O ventilador dispara e a pressão sobe gradativamente até atingir um pico máximo, que é a pressão de pico. Aqui em cima também a mesma coisa, o ventilador dispara e aumenta a pressão gradativamente. Então, essa linha escura, a linha preta, ela traduz o comportamento normal do gráfico de pressão no modo volume controlado. Aqui eu tenho o comportamento normal do gráfico de volume. Então, o ventilador aumenta gradativamente o volume inspirado até ciclar, e esse gráfico decai, mostrando aqui o volume corrente exalado. Certo? E aqui eu tenho os gráficos de fluxo. Então, em cima, o gráfico acima é o gráfico de fluxo constante. O ventilador dispara, mantém o fluxo constante até a ciclagem. E no gráfico abaixo, eu tenho o gráfico de fluxo decrescente. Então, o ventilador dispara, atinge um pico de fluxo e ele decresce, ele reduz gradativamente durante a fase inspiratória até ocorrer a ciclagem. Certo? Então, memoriza bem esses gráficos na linha preta, Um gráfico escuro, ok? Isso é o padrão normal, isso tem que estar sempre na sua mente. Você vai ter que memorizar, isso tem que estar habitualmente na sua cabeça, na sua memória, na sua visão, o comportamento normal do gráfico de pressão. Então, quando a onda de fluxo é constante, então o gráfico de pressão sobe gradativamente até atingir o pico e ocorre a ciclagem. O de volume também sobe, aumenta gradativamente, atinge o pico e ocorre a ciclagem. A ciclagem é a volume. O modo volume controlado sempre vai ser o mesmo volume corrente,
sempre vai ser o mesmo fluxo. E o que é que pode alterar quando você ventila no volume controlado? É o gráfico de pressão, sobretudo o gráfico de pressão. Então, quando a gente fala aqui de análises gráficas, o que é que eu quero mostrar para vocês? A linha preta é o comportamento normal do gráfico de pressão, tá? No modo volume controlado. Ok. E o que é que acontece se o paciente realizar um esforço muscular, aumentar a pressão muscular? Quer dizer, esse aumento da pressão muscular quer dizer esforço, tá? Então, a criança lá contraindo o diafragma, o bebê realizando esforço inspiratório. Então, memorize isso que eu vou falar para vocês, tá? Perceba isso agora aqui no gráfico. Quando a criança realiza o esforço para inspirar, esforço inspiratório, ela vai deslocar o gráfico de pressão para baixo. Então, perceba aqui, ó, a linha vermelha mostra esse deslocamento do gráfico de pressão para baixo. Então, toda vez que você perceber o gráfico de pressão deslocando para baixo, isso indica esforço inspiratório da criança, certo? Não esqueça disso. No gráfico de baixo, a mesma coisa, tá? Então, o ventilador dispara, o que seria o normal, a linha escura, a linha preta. Porém, com o esforço inspiratório da criança, esse gráfico vai ser deslocado para baixo, mostrando aqui uma conformação semelhante à linha vermelha. Então, na prática, o que é que eu vou mostrar alguns exemplos práticos aqui para vocês, o que é que você tem que lembrar? Que esse gráfico preto seria o normal, e toda vez que você perceber um deslocamento para baixo no gráfico de pressão, isso significa o esforço inspiratório da criança. Por exemplo, o ventilador mandou o ciclo, mas a criança está com fome de fluxo. Ela quer mais fluxo, quer mais volume. Então, ela realiza um esforço inspiratório, pedindo mais fluxo, pedindo mais ar, pedindo mais volume. Como é que você identifica isso? Você vai olhar o gráfico de pressão e percebe que ele desloca para baixo. Isso já indica que a criança está com fome de fluxo. Ok? Então, no gráfico vermelho é a interação pelo esforço da criança. O gráfico verde e o gráfico azul são as alterações que ocorrem por alteração da mecânica respiratória. Por exemplo, o gráfico azul mostra a queda da complacência do sistema respiratório. E o gráfico verde mostra o aumento da resistência do sistema respiratório. Então, no modo volume controlado, você não controla a pressão. Então, por isso que ela vai gerar uma deformidade, uma alteração no gráfico de pressão, porque você não controla a pressão. Você controla o volume, mas não a pressão. Então, por exemplo, redução na complacência ou aumento da resistência desloca o gráfico de pressão para cima, aumenta a pressão. Vai aumentar a pressão de pico, tá? Então, pico de pressão vai ser maior tanto pela queda da complacência como pelo aumento da resistência. Seja nesses gráficos de cima, tá? Que mostra o comportamento do gráfico de pressão quando a onda de fluxo é constante, quadrada, mas também quando você programa uma onda de fluxo decrescente no modo volume controlado, alteração da mecânica, redução da complacência, o aumento da resistência também elevam essas pressões, tá? Então, o esforço muscular da criança reduz a pressão, desloca o gráfico de pressão para baixo, enquanto a alteração da mecânica, redução da complacência ou aumento da resistência, deslocam esses gráficos para cima. Tá? Então, você já percebe, estou ventilando no modo volume controlado e o gráfico de pressão está sendo deslocado para cima. Isso pode indicar alteração da mecânica respiratória. Não, o gráfico de pressão está deslocando para baixo. Isso indica esforço muscular inspiratório do paciente. Então, é muito importante você lembrar da anatomia normal dos gráficos, tanto no modo volume controlado como no modo pressão controlada. Então, no modo pressão controlada, que eu estou mostrando agora, perceba que a pressão ela é constante, ela não muda. Então, o gráfico de pressão recebe pouca interferência da alteração da mecânica respiratória ou até mesmo do esforço muscular do paciente. Mas o volume e o fluxo são variáveis. No modo pressão controlada, você está programando e controlando apenas a pressão. O volume e o fluxo são variáveis. Tá? Então, o gráfico preto, como eu falei, é o normal. Então, em PCV, o volume aumenta gradativamente até ocorrer a ciclagem. E o fluxo é decrescente, ele cai gradativamente até ocorrer a ciclagem. Memoriza bem esse gráfico de fluxo, pessoal. Em PCV, o gráfico de fluxo deve ser decrescente. Tá? Alterou a mecânica respiratória, redução da complacência ou aumento da resistência, o volume corrente vai reduzir. Então, redução do volume corrente, tá? Tanto pelo aumento da resistência ou pela redução da complacência.
E se a criança faz esforço muscular, ela pede mais volume, contrai os músculos inspiratórios, o gráfico de volume desloca para cima, essa linha vermelha. O mesmo ocorre com o gráfico de fluxo, ele desloca para cima. Então, toda vez que você perceber que o gráfico de fluxo deslocou para cima, indica esforço muscular inspiratório da criança. Tá? Então, se a criança faz esforço muscular inspiratório, tá? Isso desloca o gráfico de fluxo para cima. Então, voltando. Em VCV, volume controlado, o esforço muscular reduz, desloca o gráfico de pressão para baixo. Tá? O gráfico de pressão, porque a pressão é variável. Já no modo pressão controlada, onde a pressão é fixa, o esforço da criança você vai perceber pelo aumento, pelo deslocamento para cima do gráfico de fluxo. Ok? Eu mostrei o gráfico de fluxo inspiratório, tanto para o VCV como para a pressão controlada. Agora eu quero te mostrar a anatomia do gráfico de fluxo expiratório. O normal é a linha preta, reduziu a complacência, desloca aqui para cima, essa linha azul, tá? Ou seja, a criança exala mais rápido. Então, quando aquele pulmão é duro, baixa complacência, o fluxo expiratório atinge um pico, mas exala mais rápido. Aqui já terminou de exalar. Okay? E se aumentar a resistência? É a linha verde aqui, a linha verde. Demora mais para a criança exalar. Por isso que pacientes que têm um aumento da resistência, como uma criança com bronquiolite, com asma, um lactente com displasia bronquopulmonar, um neonato com displasia bronquopulmonar, aumenta a resistência ao sistema respiratório, você percebe que o shape, tá? A onda do gráfico de fluxo, tá? Demora mais para voltar para a linha de base. Então, a preta aqui é o normal. Atingiu o pico, e aqui nesse ponto retornou à linha de base, ao zero, já exalou completamente. Mas com o aumento da resistência, demora mais para o gráfico voltar à linha de base. Então, isso você pode perceber que a criança tem um aumento da resistência de vias aéreas. É um asmático que evoluiu com broncoespasmo. Você faz o broncodilatador, observa o comportamento do gráfico do fluxo respiratório, ele deixou de se comportar como um gráfico verde e agora está se comportando como um gráfico preto. Opa, foi bom, você diminuiu a resistência. Você entendeu aqui a normalidade. O broncodilatador fez efeito para essa criança que está lá na ventilação mecânica. Ok? E novamente aqui, o esforço muscular da criança, ela forçando a expiração, ela vai deslocar o gráfico de fluxo para baixo. Não é fluxo expiratório? Ela vai forçar a expiração. Ok? Então, eu quero pegar essas análises iniciais e te mostrar como você vai programar, realizar ajustes ventilatórios de forma individualizada, evitando lesão pulmonar para esse paciente. Então, eu quero falar para vocês agora sobre a classificação das assincronias. Vamos falar de assincronias? Quem gosta de inglês está bem descrito aí, não é? Já vai entender facilmente esses tipos de assincronias que foi publicado agora nesse estudo recente. Porém, vamos traduzir aqui para vocês, tá? Então, primeiro, a sincronia de disparo. Existem diversas assincronias de disparo, inúmeras. Por exemplo, delay de disparo, esforço ineficaz, alto disparo, duplo disparo, disparo reverso. Tá? Existe disparo precoce, existem diversas análises que a gente pode fazer durante a fase de disparo do ventilador, no início do ciclo ventilatório. Ok? Eu vou focar nas mais importantes aqui durante essa aula. Depois, aqui, ó, ciclagem, quando o ventilador interrompe a inspiração e inicia a expiração. Pode ocorrer essas sincronias também. A famosa sincronia de ciclagem precoce e ciclagem tardia. Vamos falar sobre isso. A sincronia de fluxo na fase inspiratória pode ocorrer duas situações, tá? Fluxo excessivo, quando o ventilador envia um fluxo excessivo muito alto para o paciente, ou um fluxo insuficiente quando o paciente fica com fome de fluxo. Então, existem diversas outras análises que a gente pode fazer, diversos outros tipos, denominações para as assincronias, mas vamos focar aqui durante essa aula, durante todo esse período dessa aula, algumas assincronias mais comuns, tá? Então, é importante a gente identificar e evitar essas assincronias para não piorar os desfechos clínicos do nosso paciente. Eu não posso negligenciar essas análises gráficas, permitir as assincronias, porque já é mostrado na literatura que quanto maior incidência de assincronia, quanto maior o índice de assincronia, pior desfecho da criança. É mais sedação, mais lesão pulmonar, mais lesão diafragmática,
maior tempo de ventilação mecânica, até o aumento da mortalidade. E isso a gente precisa e deve evitar para nossos pacientes. Então, na fase de disparo, observa bem esses gráficos aqui, tá? O que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Primeiro, o gráfico de cima é o gráfico de pressão, tá? Pressão nas vias aéreas. O gráfico do meio, pressão esofágica. Desculpa, pressão, fluxo-tempo. E o gráfico de baixo, pressão esofágica. Ok? Por que eu estou mostrando a pressão esofágica? Que não é um gráfico comum nos ventiladores mecânicos. A maioria dos estudos atuais, tá? Os ventiladores, os artigos, né, mostram nos ventiladores ou mostram em alguma pesquisa o comportamento da pressão esofágica. Por quê? A pressão esofágica, pressão no esôfago, está intimamente relacionada à pressão no espaço pleural. E o que é que você aprendeu durante a aula de fisiologia, quando você estudou fisiologia? Quando nós contraímos os músculos inspiratórios, reduz a pressão pleural. Consequentemente, vai reduzir a pressão esofágica. Então, no gráfico de pressão esofágica, se eu percebo uma redução desse gráfico, isso indica que o paciente está inspirando, está realizando esforço para inspirar. Então, seria muito útil que todo ventilador mecânico mostrasse o gráfico da pressão esofágica, mas essa não é uma realidade. Tá? Então, eu vou tirar esse gráfico daqui. Então, vamos observar apenas os gráficos de cima, de pressão e de fluxo. Ok? Essa sincronia que eu quero mostrar para vocês, essa análise que eu quero mostrar para vocês é a chamada sincronia ou evento, tá, de delay de disparo, atraso no disparo. Observa esse ponto aqui, essa primeira linha tracejada. O que é que ocorre com o gráfico de pressão? Uma redução no gráfico de pressão. Certo? Então, eu falei para vocês anteriormente que toda vez que você perceber, né, que o gráfico de pressão é deslocado para baixo, sugere que a criança está fazendo esforço para inspirar. Certo? Então, quando você perceber um deslocamento para baixo no gráfico de pressão, ou até mesmo para cima no gráfico de fluxo, isso indica que a criança está fazendo esforço para inspirar. O detalhe que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, ó, nesse ponto, nessa primeira linha tracejada, é quando a criança inicia o esforço para inspirar. O esforço inspiratório começa nesse ponto, mas observa que o ventilador só dispara na segunda linha tracejada, é quando a pressão começa a aumentar. Então, há um atraso entre o início do esforço inspiratório e a resposta do ventilador. Tá? O disparo realmente efetivo do ventilador. A isso nós chamamos de delay de disparo, ou delay time, tá? Atraso no disparo do ventilador mecânico. Então, toda vez que você perceber essa diferença no tempo aqui, chamamos isso de delay de disparo, e você pode melhorar, tá? Quanto maior o delay, quanto maior o atraso, mais trabalho respiratório para o paciente. A gente não quer isso. Como é que eu posso fazer com que o ventilador dispare mais rápido? Como é que eu posso ajudar a criança? Ajustando a sensibilidade. E como ajustar a sensibilidade de forma individualizada? Tá? Uma forma mais aproximada do adequado para o paciente. A gente sabe que existe o disparo a fluxo e disparo à pressão. O que é que a gente encontra na literatura? Que o disparo à pressão exige mais esforço do paciente. Demora mais para o ventilador perceber e responder esse paciente. Então, o primeiro ponto de ajuste que eu quero discutir com vocês agora é o ajuste da sensibilidade do ventilador mecânico. Você sabe que você pode ajustar a sensibilidade à pressão ou a fluxo, mas para a pediatria e neonatologia é mais fácil para a criança e para o bebê disparar o ventilador se você programar o disparo a fluxo. Tá? Então, como é que ocorre o disparo a fluxo? O ventilador está lá mandando um fluxo para o ramo inspiratório. Então, esse fluxo de ar não é direcionado para o paciente, porque ele não está pedindo esse fluxo de ar. Nem o ventilador está entrando no ciclo controlado. Esse fluxo é chamado fluxo contínuo, está sempre circulando lá no circuito do ventilador. Tá? Então, durante a fase expiratória, sai do ramo ins e vai direto para a válvula exalatória. E o ventilador ainda não manda o ciclo, não dispara. Porém, quando o paciente, quando a criança faz esforço para inspirar, rouba um pouquinho desse fluxo. Tá? Desloca esse fluxo para o tubo, para a via aérea. O ventilador tem um sensor de fluxo, percebe esse deslocamento do fluxo, esse sequestro, esse roubo desse pequeno fluxo que foi deslocado do circuito para o paciente,
E ao perceber essa variação de fluxo, ele dispara e manda o ciclo para o paciente. Tá? É assim que funciona o disparo a fluxo, tá? Quando você programa a sensibilidade a fluxo. E os estudos mostram, tá? Que o disparo a fluxo, aqui essa comparação do disparo à pressão ou o disparo a fluxo, tá? Quando você programa o disparo a fluxo, é melhor para o paciente. No disparo à pressão, nesse estudo mostrou que captou apenas 75% dos esforços que a criança fez. E aquele bebê realizou. Porém, no disparo a fluxo, aumentou aqui a chance do paciente captar os esforços, né? O ventilador disparou 97% das vezes que o bebê, que a criança realizou esforço para inspirar, o ventilador disparou mais vezes. Tá? Então, no disparo a fluxo, foi mais fácil o ventilador perceber que a criança estava realizando esforço inspiratório. Ok? Então, o que é que eu quero te mostrar aqui? A sua habilidade em analisar os gráficos ventilatórios e perceber se o disparo está sendo programado de forma efetiva ou não, se a sensibilidade foi programada de forma efetiva ou não. Às vezes há escape de ar no circuito do ventilador e você vai perceber que esse escape de ar vai atrapalhar o disparo, vai começar a gerar o alto disparo, por exemplo. Né? Ou então a criança faz esforço e o ventilador não percebe. Nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Frequência programada foi 25. A frequência que o ventilador está mandando, quantos ciclos o ventilador mandou? 25, é o que você programou. Então, pode ser que realmente a criança não tem drive nenhum, não está fazendo nenhum esforço, ou pode ser que a criança realize esforço e o ventilador não está percebendo. Né? Então, será que você ajustou a sensibilidade de forma adequada? Será que o ventilador está sensível para aquela criança? Então, fica sempre atento a isso. Aqui, por exemplo, eu tenho uma situação onde você programou uma frequência de 20, mas o ventilador está mandando uma frequência de 40. Então, será que esses 40 ciclos que o ventilador manda é porque a criança está fazendo 40 esforços e o ventilador está disparando 40 vezes? Ou não? Ou a criança realmente não tem drive nenhum, você disparou, você programou uma frequência de 20, mas o ventilador está disparando 40 porque tem alto disparo. Está disparando mais do que o que você programou. Mais ciclos do que a criança está pedindo. Isso eu chamo de autodisparo. Um vazamento pode provocar o autodisparo. Água no circuito pode provocar autodisparo. Então, como ajustar corretamente a sensibilidade de tal forma que perceba todos os esforços da criança, mas também que não promova autodisparo, não fique disparando, por exemplo, por conta do batimento cardíaco. Então, como ajustar de forma adequada? Eu preciso analisar os gráficos ventilatórios para saber se o disparo é normal, se existe alguma sincronia de disparo tardio, disparo precoce, autodisparo, disparo ineficaz. Tá? Tudo isso faz parte da sua análise. Tá? Então, você precisa estar preparado para fazer essa análise e ajustar corretamente o suporte ventilatório. Então, trouxe um exemplo prático aqui para vocês. Então, nesse ventilador, eu percebo o gráfico de pressão, o gráfico de fluxo e o gráfico de volume nessa criança. Será que está normal? Programei a sensibilidade a todos os parâmetros ventilatórios. Será que a sensibilidade foi programada de forma adequada? Está aqui, ó. Sensibilidade à pressão, sensibilidade a fluxo. Será que está totalmente adequada essa programação? O que é que eu vou chamar a atenção para vocês aqui? Ó. Vamos lá. Frisei a imagem para a gente acompanhar aqui tanto o gráfico de pressão como o gráfico de fluxo. O que é que eu percebo aqui em algumas situações? Uma oscilação no gráfico de pressão, uma oscilação no gráfico de fluxo. Então, aqui, olha, memoriza o que eu falei inicialmente. Quando o gráfico de pressão desloca para baixo ou o gráfico de fluxo desloca para cima, isso significa esforço inspiratório do paciente. Então, nesse caso aqui, o que é que eu estou percebendo? Que a criança realizou o esforço para inspirar, mas o ventilador não percebeu esse deslocamento para cima no gráfico de fluxo. Então, estava na fase expiratória. Então, aqui é fase ins. Durante a fase expiratória, o paciente fez o esforço querendo um novo ciclo, ele já quer inspirar, mas o ventilador não reconhece e não dispara. Então, aquela sensibilidade que você programou não foi adequada para esse paciente. Ele faz aqui, ó, 4 esforços ineficazes. Isso é lesivo para o paciente. Você não pode negligenciar, tem que observar, corrigir o mais rápido possível. Tá? Então, 4 esforços e o ventilador não dispara, não manda ciclos ventilatórios
durante esses esforços. Então, o que é que eu posso fazer para deixar o ventilador mais sensível, né, para captar o esforço do paciente? Eu vou reduzir o valor aqui da sensibilidade a fluxo. Vou deixar mais próximo a zero. Né? Então, é isso que eu preciso fazer. Então, o que é que eu faço quando eu deixo o valor mais próximo a zero? Então, aqui está o limiar da sensibilidade. O paciente faz esforço, desloca o gráfico de fluxo para cima, mas não consegue atingir o limiar, o valor da sensibilidade. Então, estava 1,5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar para o zero. Tá? Nesse momento, o paciente não faz esforço, mas não atinge o limiar da sensibilidade, então eu tenho que deixar o ventilador mais sensível. Fazer isso eu faço ao deixar o ventilador mais sensível, ou seja, reduzindo o valor da sensibilidade a fluxo, fica mais fácil cada esforço que o paciente faz atingir o limiar da sensibilidade e mandar ciclo para o paciente. Tá? Então, já anota isso. Uma das formas de corrigir os esforços ineficazes é deixar o ventilador mais sensível. Okay? Aqui tem uma outra situação. Novamente, olha, estou observando o gráfico de fluxo e percebo que tem momentos que o fluxo é deslocado para cima, mas o ventilador não dispara, não manda ciclos nesse momento. A criança faz esforço para inspirar, mas o ventilador não percebe. É um esforço ineficaz. A sincronia de esforço ineficaz, eu não posso deixar meu paciente evoluindo com esse tipo de assincronia. Eu devo corrigir, como eu já falei. Ok? Então, vamos lá para a tela do ventilador. Quero mostrar aqui um exemplo prático, tá? Observando aqui em tempo real a tela do ventilador mecânico. Vamos lá comigo. Então, vamos observar aqui a tela do ventilador mecânico. Então, vejam se vocês percebem alguns momentos que a criança faz esforço para inspirar e não consegue disparar o aparelho. Observa bem, vou congelar a imagem aqui para ficar mais fácil de perceber. Então, nesse momento aqui, por exemplo, o paciente faz esforço para inspirar, desloca o gráfico de fluxo para cima, o de pressão para baixo, mas o ventilador não reconhece, não dispara. Aqui, em outro momento, você tem que ficar atento a isso. Então, nesse momento aqui, o gráfico de fluxo é deslocado para cima, o de pressão deslocado para baixo, isso indica esforço inspiratório da criança e o ventilador não dispara. Ok? Então, como corrigir essas assincronias, esses esforços ineficazes que essa criança está apresentando aqui? Primeira coisa, ajusta a sensibilidade. Você não quer sensibilidade à pressão, você quer sensibilidade a fluxo. Então, ativa essa sensibilidade a fluxo. Pode até desativar a sensibilidade à pressão e deixar a sensibilidade a fluxo. Agora, perceba que todo esforço que a criança realiza consegue disparar o ventilador. Cláudio, eu estou percebendo que aqui ainda existe alguns esforços que ele não dispara. Então, se isso acontecer, olha, deixa o ventilador mais sensível. Então, toda vez que a criança fizer esforço, agora o ventilador vai disparar, vai entrar. Então, percebe aqui, ó, todo esforço, redução de pressão, aumento de fluxo, o ventilador reconhece e dispara, manda o ciclo. Então, qual o valor da sensibilidade você vai programar? Deixa o valor mais próximo a zero, tá? Então, é 0,1. Então, o valor mais próximo a zero que não provoque um alto disparo. Ok? Então, esse é o ajuste individualizado da sensibilidade para a pediatria e para a neonatologia. Vamos voltar lá para o slide agora novamente. Então, mostrei para vocês como ajustar adequadamente o valor da sensibilidade, tá? Tira a sensibilidade à pressão, programa a sensibilidade a fluxo, o valor mais próximo de zero, depende do aparelho, tem aparelho que é 0,1, 0,2 ou 0,5, mas deixa o valor mais próximo a zero, desde que não ocorra o alto disparo, ok? Então, para a fase de disparo, eu queria mostrar para vocês agora esse ajuste da sensibilidade, que é importante. Lembra que existem as outros ajustes também, outras assincronias, tá? Duplo disparo, o próprio delay de disparo que eu mostrei, disparo reverso, o disparo precoce, tá? Existem outras assincronias que você pode avaliar ainda na fase de disparo, mas eu queria trazer para vocês aqui essa principal aqui de esforço ineficaz. Na fase inspiratória, você vai observar se há sincronia de fluxo. E você, para corrigir essas sincronias de fluxo, você vai observar um parâmetro que faz parte dos ajustes finos da ventilação mecânica, conhecido como tempo de subida, tá? Então, como realizar o ajuste do tempo de subida, ou muitas vezes as pessoas conhecem como rise time, rampa, slope.
tempo de retardo inspiratório são vários nomes dados, tá? Depende do fabricante do ventilador, mas o parâmetro significa o quê? O que é esse tempo de subida? O rise time. É o tempo necessário para o ventilador, após o disparo, elevar a pressão e atingir a pressão máxima. Então, por exemplo, você está programando o modo pressão controlada, você avisa ao ventilador que quer aquela pressão controlada, gerando um pico máximo de 20 centímetros de água. O ventilador sabe que não pode ultrapassar 20 centímetros de água. Ele vai mandar a pressão de 20, mas o tempo para atingir essa pressão, quem define esse tempo é esse parâmetro, tá? O tempo de subida. É assim que você consegue definir. Então, o aumento da pressão aqui, olha, até atingir o pico máximo, esse tempo aqui que demora para a pressão subir do valor da fase ex até o pico da fase ins, então, isso aqui é determinado pelo rise time, ou pelo tempo de subida. Tá? Então, essa programação do rise time ajusta, tá? Na pressão controlada, na maioria dos ventiladores, e pode também ser ajustada no modo volume controlado. Porém, na pressão controlada, o tempo de subida é o tempo que a pressão sobe para atingir o pico máximo. E no volume controlado, é o tempo que o fluxo sobe para atingir o fluxo máximo, aquele fluxo que você programou. Ok? Pouco utilizado aqui, poucos ventiladores disponibilizam o rise time no modo volume controlado. Ok? A maioria, atualmente, praticamente todos os ventiladores disponibilizam o rise time para o modo pressão controlada, quando ele se torna mais importante. Ok? E eu vou lhe mostrar para vocês por quê. Então, o tempo de subida, o rise time, nada mais é que esse parâmetro. Quanto maior o tempo de subida, demora mais para a pressão subir, para o fluxo subir. Então, o fluxo se torna mais lento. E quanto mais curto o tempo de subida, a pressão sobe mais rápido, o fluxo sobe mais rápido. Vai ser um fluxo maior. Ok? Como é que você vai utilizar esse ajuste de forma adequada, individualizada, a partir das análises gráficas do ventilador mecânico? Então, perceba aqui que eu tenho o gráfico de pressão aqui em cima e o gráfico de fluxo aqui embaixo. Aqui a pressão sobe lentamente. O tempo de subida é alto, é longo. Okay? O fluxo é mais baixo. À medida que eu vou encurtando o tempo de subida, aumenta o fluxo. Aqui eu tenho um tempo de subida mínimo, muito rápido. Isso pode gerar uma situação que eu chamo de overshoot. Esse pico de pressão aqui na fase inicial da inspiração. Fluxo excessivo, isso pode gerar lesão para o paciente, lesão pulmonar. Então, não permite a presença do overshoot. Se isso acontece, você deve tornar a subida da pressão um pouco mais lenta, para não dar esse impacto tão alto. Ok? Então, o tempo de subida ele deve ser suficiente para evitar o overshoot, mas também você não pode gerar, se você promove um tempo de subida muito prolongado, reduz muito o fluxo e a criança fica com fome de fluxo. Então, você deve evitar o fluxo excessivo, mas também deve evitar a fome de fluxo. E, às vezes, esse parâmetro é fundamental para adaptar uma criança bem ao ventilador mecânico, evitando aumento desnecessário, né, de sedação para essa criança. Ok? Então, não negligencia o rise time. Tá? Se o tempo de subida é muito curto, vai gerar esse pico de pressão muito alto, parece a orelha do Batman, né? Algumas pessoas que dizem, parece a orelhinha do Batman ali, isso é o overshoot, isso é ruim, isso é lesivo para o paciente. A sincronia de fluxo excessivo. Agora, aí você vai pensar, então, eu não quero overshoot, eu vou aumentar o tempo de subida. Tudo bem, aumenta o tempo de subida, mas cuidado para a criança não ficar com fome de fluxo, a sincronia de fluxo insuficiente. Ok? Então, esse ajuste aqui é um ajuste fino, não existe um valor fixo. Então, você vai observar a criança. Então, olha como é que ficou aqui essa criança, o comportamento para essa criança, tá? Nesse gráfico aqui. Então, tem um gráfico de pressão, o gráfico de fluxo e o gráfico de pressão esofágica. Lembra que o gráfico de pressão esofágica indica, quando ele desloca para baixo, o esforço inspiratório da criança. Contração dos músculos inspiratórios. Mas esse gráfico você não tem naturalmente. Não é o normal. Tá? Então, o que é que você vai ter que fazer? Lembrar como o gráfico de fluxo, a anatomia do gráfico de fluxo normal, lembra? Então, no modo pressão controlada, atinge o pico de fluxo e esse fluxo reduz gradativamente. Cicla e esse fluxo volta à linha de base gradativamente.
Então, o gráfico verde aqui é o que seria o normal quando você ventila uma criança no modo pressão controlada. Vou voltar aqui, ó. Então, o que seria o normal? Ele dá o pico de fluxo e reduz gradativamente até ciclar. Dá o pico de fluxo e reduz gradativamente até ciclar. Okay? Claudio, mas eu estou percebendo que o gráfico real, que é o gráfico vermelho, não está acontecendo isso. Ele não dá aquele pico de fluxo e cai rapidamente. Não tem um fluxo decrescente. Ele meio que sinusoidal, meio oval aqui, não é? Por que está diferente esse gráfico vermelho? Isso indica o quê? Lembra, eu falei inicialmente na aula que quando a criança realiza esforço para inspirar, desloca o gráfico de pressão para cima. Desculpa, o gráfico de fluxo para cima. Então, o gráfico verde seria o normal. Era para você esperar isso. Mas perceba que esse gráfico foi deslocado para cima. Por que ele foi deslocado para cima? Esforço muscular inspiratório da criança. Esse fluxo que chegou para ela inicialmente foi um fluxo insuficiente. Então, ela exige mais da criança. A criança pede mais fluxo. Ela contrai a musculatura inspiratória por um tempo maior, com fome de fluxo, pedindo mais fluxo. Ok? Então, lembra sempre do que é o normal. O gráfico de fluxo normal é isso aqui, ó. A linha cai, o gráfico é decrescente. Então, isso é o normal. Se esse fluxo desloca para cima, isso indica fome de fluxo, assincronia de fome de fluxo. A criança está com fome de fluxo, com assincronia. Como é que você vai corrigir isso? No modo pressão controlada, como é que eu forneço mais fluxo para a criança? Ajuste de rise time, deixa o rise time mais curto. Tá? Deixa o tempo de subida mais curto. Se a pressão tem que subir mais rápido, levando mais esse fluxo para a criança. Aí você diminui aqui a fome de fluxo. Existem outras formas de corrigir também. Você pode aumentar a pressão inspiratória, isso vai gerar mais fluxo. Você vai observar se não é o filtro, o trocador de calor e umidade que está aumentando a resistência, diminuindo o fluxo. Se é um broncoespasmo que está diminuindo o fluxo para a criança. Então, você vai ter que ter todo esse olhar, ok? Estou te mostrando primeiro como analisar os gráficos e identificar que a criança está com fome de fluxo. Como ajustar de forma individualizada os parâmetros ventilatórios. Então, por exemplo, aqui o que é que eu percebo? Eu estou olhando aqui o gráfico de pressão, a pressão sobe lentamente. Estou observando o gráfico de fluxo. O que é que eu lembro? Que era para gerar o pico de fluxo e o fluxo descer gradativamente. É onda de fluxo decrescente. Mas não é isso que eu estou percebendo. Tem uma oscilação aqui, tem um deslocamento para cima no gráfico de fluxo. Observa aqui, ó. Então, existem momentos que o gráfico de fluxo é deslocado para cima. Como eu falei para vocês, isso indica, esse deslocamento para cima aqui indica fome de fluxo. A criança quer mais fluxo. No modo pressão controlada, olha aqui, ó, pressão controlada. Isso aqui é um bebê, é um neonato. Como é que eu dou mais fluxo para esse bebê? Eu vou lá no ajuste do tempo de subida. Okay? Esse ventilador, ele chama o tempo de subida como tempo de rampa. É o nome que ele dá aí, ao parâmetro tempo de subida, o rise time. Então, eu vou ali, ó, tempo de rampa, rise time, reduzir esse tempo, a pressão vai subir mais rápido e o fluxo vai ser maior. Corrigir aquela sincronia de fome de fluxo. Então, antes eu tinha a sincronia, agora ajustei o rise time, a pressão sobe mais rápido, aumenta o fluxo inspiratório. A criança, no caso aí o bebê, não tem mais fome de fluxo. Tá? Se eu deixar isso despercebido, se eu deixar a criança com fome de fluxo, eu vou estar promovendo lesão pulmonar, lesão diafragmática e piora dos desfechos clínicos para esse paciente. Ok? Não esqueça da importância do ajuste individualizado. Vamos dar outro exemplo aqui na prática, voltando para o ventilador mecânico. Vamos olhar o ventilador mecânico e te mostrar como programar o tempo de subida de forma individualizada. Então, percebam aqui, ó, no gráfico de fluxo, o fluxo deslocado para cima. Tá? Então, esse fluxo deslocado para cima, ele pode indicar fome de fluxo do paciente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olha, vou reduzir o tempo de subida. A pressão vai subir mais rápido, aumentando o fluxo inspiratório. Resolvi o problema de fome de fluxo. Esse paciente não tem mais fome de fluxo. Ok? Então, como realizar o ajuste do rise time do tempo de subida? É o tempo mais curto, tá? Desde que não provoque um overshoot. Então, eu vou olhar o gráfico de pressão aqui. Ó. Tem overshoot? Não tem. O gráfico de pressão está na conformação
adequado. Não tem aquele pico de pressão inicial. Então, para esse paciente, o ajuste foi individualizado, adequado. Ok? Vamos seguir agora com outros parâmetros. Vamos falar agora do ajuste do tempo inspiratório, certo? Como é que a gente deve realizar o ajuste do tempo inspiratório na pediatria e na neonatologia? Provavelmente você já viu uma tabela que mostra para cada faixa etária qual a frequência expiratória usual, qual o tempo inspiratório usual. Tá? Isso é uma tabela, é uma receita de bolo. Nem sempre a criança vai responder bem a esses parâmetros pré-programados, né? Determinados por um protocolo, por um guideline. Tá? Então, por exemplo, você vai programar aqui o tempo de 0,30 com base na idade gestacional, recém-nascido prematuro, ok. Mas como analisar os gráficos ventilatórios e perceber se para esse paciente esse tempo inspiratório foi curto ou foi longo? Como é que você vai fazer isso? Ah, Cláudio, eu já ouvi falar que eu devo observar a constante de tempo, o tempo necessário para insuflar o pulmão. E realmente você deve observar isso. Só como é que você observa isso na prática? Ah, Cláudio, eu vi que a constante de tempo é o cálculo da complacência vezes a resistência. Mas espera aí, você consegue calcular complacência e resistência em todos os pacientes? No neonato, na criança? O cálculo adequado? Avaliar adequadamente? Além disso, achei aqui, Cláudio, a complacência e a resistência, multipliquei, achei o valor da constante de tempo. O que é que se diz lá nos livros, nos artigos? Que o tempo expiratório deve ser programado de acordo com a constante de tempo. Você programando 3 a 5 constantes de tempo. Tá, isso parece que dá um certo trabalho para você avaliar, calcular, talvez até se torne impossível avaliar a complacência e resistência ali à beira-leite em determinadas situações. Eu vou te dar uma dica mais prática, mais fácil. Você vai fazer o seguinte: você vai ajustar o tempo inspiratório da criança analisando o gráfico de fluxo inspiratório. Então, observa aqui, ó. Nesse primeiro gráfico, lembra sempre de como deveria ser o gráfico de fluxo normal. Então, a letra A aqui, ó, tempo ins foi de 0,45. O que é que acontece nesse caso aqui? O ventilador dispara, manda o fluxo reduz, mas antes de voltar à linha de base, o ventilador cicla. Então, seria natural que o fluxo voltasse até a linha de base, para só depois ciclar. Mas isso não aconteceu, o ventilador ciclou antes, então talvez esse tempo expiratório aqui está curto para esse paciente. Então vou aumentar o tempo inspiratório. Tudo bem, você aumentou aqui o tempo inspiratório, e aí sim, deu o pico de fluxo, o fluxo reduziu, quando chegou na linha de base, zerou o fluxo. Voltar à linha de base, o fluxo é zero. Significa dizer que o pulmão já insuflou completamente. Não tem mais fluxo inspiratório, zerou. Agora o ventilador vai ciclar. Ok, esse tempo inspiratório está correto. Já se você aumentar ainda mais o tempo inspiratório, o que é que vai acontecer? Letra C aqui, ó. Você deu o disparo, alcançou o pico máximo do fluxo, o fluxo diminuiu, foi uma onda de fluxo decrescente, mas quando retornou à linha de base aqui, olha, ficou zero, nulo. Então, você aumentar mais o tempo inspiratório nessa situação, não muda nada. O fluxo aqui já é zero, não vai entrar mais ar para o paciente. Então, o tempo necessário para a inspiração desse paciente é 0,50. Nesse ponto aqui, já inspirou tudo que deveria inspirar, aquele conceito da constante de tempo. O tempo necessário para insuflar o pulmão. Aumentar mais o tempo inspiratório não vai gerar mais fluxo inspiratório. Então, se você percebe isso aqui no gráfico de fluxo, tá? Esse fluxo voltou à linha de base e zerou e formou esse patamar aqui antes da ciclagem, não adianta, esse fluxo, esse tempo inspiratório está muito alto. Reduza o tempo inspiratório. Então, letra A indica que o tempo inspiratório está curto e letra C sugere que o tempo inspiratório está longo. Então, o tempo inspiratório de forma individualizada para esse paciente está aqui na letra B. Ok? Vamos voltar ao ventilador e eu vou te mostrar lá para aquele paciente como deve ser realizado o ajuste do tempo inspiratório. Então, acompanha comigo aqui, tá? Então, o tempo inspiratório programado foi 0,90.
Ah, Cláudio, eu aprendi que para a criança um tempo de 0,90 é muito alto. Então, eu vou baixar aqui, vou deixar um tempo expiratório, igual o protocolo do serviço, 0,70. Ok. Mas observe o gráfico de fluxo e me diz, esse tempo expiratório de 0,70 é adequado para esse paciente? Congelar a imagem? Observe que a partir desse ponto, o fluxo é zero. Então, daqui para cá, não há mais fluxo inspiratório. Esse tempo expiratório de 0,70 é alto para esse paciente. Não entra mais volume. Observe que o volume já entrou tudo que deveria ter entrado aqui, ó, nesse ponto. Depois não aumenta mais. Então, estou analisando o gráfico de pressão. A partir desse ponto, essa pressão não gera mais fluxo. Tá? Não entra mais volume. Então, o tempo expiratório dessa criança deve ser interrompido nesse ponto. Qual é o tempo expiratório que ela precisa, então? Eu não sei, eu vou individualizar. Então, vou testar aqui, 0,65. Observe, mas ainda está alto. Ainda está alto, 0,65. Vou baixar. 0,52. Veja como esse ventilador é bem preciso. 0,52. Está adequado? Não, ainda está um pouquinho alto. Então, vou reduzir ainda mais. 0,48. Vou observando os gráficos. Observe o gráfico de fluxo, ainda está um pouquinho aqui, ó, eu posso reduzir mais. 0,46. 0,46. Praticamente é esse tempo expiratório que o paciente precisa. Vou baixar mais um pouco, 0,44. Ok. Chegamos no ponto ideal do paciente. Tá? Então, nesse ponto, o fluxo retorna à linha de base. É hora de ciclar. Ok? Então, o ajuste individualizado do tempo expiratório para esse paciente, 0,44. Né? Quem tem toque não vai deixar 0,44, vai aumentar para 0,45. Tá? Mas eu estou mostrando para vocês como é o ajuste individualizado. Ok? Vamos voltar lá para os slides. Então, percebam como o ajuste do tempo expiratório também deve ser individualizado. Não é uma receita de bolo. Então, você vai observando o gráfico de fluxo. Cláudio, então, sempre eu vou observar o gráfico de fluxo? Sim. A maioria das vezes você deve, na verdade, sempre, analisa os gráficos de fluxo. Sempre ele vai retornar à linha de base? Não, existem as exceções. Aqui, por exemplo, você olhando esse gráfico de fluxo, ele está ajustado adequadamente? A linha verde aqui, o gráfico verde, mostra o momento que o tempo expiratório foi programado 0,45. Aí você pode pensar, não, Cláudio, eu observando o gráfico de fluxo inspiratório, eu percebo que ele poderia ser maior, o tempo ins, para o fluxo voltar aqui, ó, na linha de base. Tudo bem. Porém, esse paciente é um paciente obstrutivo, tem um aumento de resistência de via aérea, ele demora para exalar. Então, perceba que ele tem esse tempo inspiratório, durante a fase expiratória, ele consegue exalar todo o ar, demora, mas consegue exalar todo o ar. Ok. Mas para o fluxo inspiratório voltar à linha de base, o que é que você deve fazer? Nesse caso, eu devo aumentar o tempo ins de 0,45 para 0,55. Porém, muito cuidado. Mais importante do que o tempo ins é o tempo expiratório. Então, aqui seria uma exceção. Você não iria aumentar o tempo ins para 0,55. Por quê? Você aumentando o tempo ins, olha o que é que vai acontecer. O ventilador vai disparar, vai aumentar o tempo inspiratório, porém vai reduzir o tempo que esse paciente tem para exalar. Quanto maior o tempo ins, menor o tempo ex. O que é que vai acontecer? Antes de exalar tudo, o ventilador dispara novamente. Então, você ajustou o tempo ins maior, reduzindo o tempo ex, promoveu um aprisionamento aéreo, uma hiperinsuflação dinâmica. Nesse caso, eu não quero um tempo ins tão longo. Então, para pacientes obstrutivos, não necessariamente você vai focar nessa redução aqui do gráfico de fluxo até a linha de base. Em alguns casos, nesse caso, por exemplo, vamos supor que você encontrou o paciente semelhante a essa situação do gráfico vermelho, tempo ins de 0,55, o gráfico de fluxo, a princípio, bem ajustado, fluxo inspiratório, o tempo inspiratório bem ajustado, mas você percebe que o paciente não tem tempo para exalar.
Primeiro ponto aqui seria você reduzir a frequência respiratória, porque também aumenta o tempo expiratório. Mas se não resolver, aí você pode reduzir o tempo INS de 0,55 para 0,45, nesse exemplo. E aí sim, você diminui o tempo INS para garantir uma expiração completa. Você vai aumentando o tempo ex, diminui o tempo INS, aumenta o tempo ex. Então você garante uma expiração completa. Tá? Então, até o ajuste do tempo INS também deve ser considerado, tá? Observando também o fluxo expiratório. Quanto maior o tempo INS, menor o tempo ex. Tá? Então, para pacientes obstrutivos, você pode tolerar um tempo INS mais curto, deixando o gráfico como aqui o gráfico verde. Tá? O tempo INS mais longo, uma linha vermelha, reduz o tempo ex e promove um aprisionamento aéreo. Então, antes de exalar tudo, essa linha vermelha aqui, ela não volta à linha de base, antes disso o ventilador dispara novamente. Tá? Você pode até aumentar o tempo INS, reduzindo a frequência expiratória para dar mais tempo para o paciente exalar. Mas se não for possível, por exemplo, o paciente tem drive, ele está disparando o ventilador. Então, você reduz o tempo inspiratório, porque não adianta. Quando o paciente tem drive, quando é o paciente que está disparando o ventilador, não adianta você reduzir a frequência expiratória. Ok? Então, aqui um exemplo, olha. Nesse caso aqui, sim, o tempo INS está prolongado, reduz o tempo INS. Você não quer ver esse patamar aqui, essa plataforma, esse platô. Então, reduz o tempo expiratório. Nesse caso aqui, será que eu devo aumentar o tempo INS? Então, você encontrou o gráfico aqui, olha. O gráfico de fluxo não retorna à linha de base. Ah, Cláudio, então vou aumentar o tempo INS. Tudo bem, aumenta o tempo INS, mas observa se o paciente vai continuar exalando completamente. Tá? Se gerar aprisionamento aéreo, reduz o tempo inspiratório. Então, isso vai depender do perfil do seu paciente. Além disso, você tem que considerar as assincronias de ciclagem. Então, por exemplo, aqui, ó, o que é que está acontecendo? Cláudio, ajustei o tempo INS em 0,50. O que é que eu percebo aqui? Que antes do ventilador ciclar, há um aumento no gráfico de pressão, um pico no gráfico de pressão antes da ciclagem. Então, o ventilador dispara, só que antes de ciclar, logo antes de ciclar, ocorre esse pico no gráfico de pressão aqui. Tá? Então, eu falei inicialmente para vocês que quando a criança faz esforço para inspirar, desloca a pressão para baixo. Aqui é o contrário, ela faz esforço para exalar, deslocando a pressão para cima. Então, antes de ciclar, ela já faz esforço para exalar, deslocando o pico de pressão aqui, ó, gerando esse pico de pressão. Muitas vezes as pessoas chamam isso aqui de overshoot de saída. Então, nesse caso, qual a solução? Se eu percebo aqui, ó, nesse paciente, que esse tempo de 0,50, para a idade estava correto, mas na prática eu vi que o paciente já queria exalar antes. Eu vou reduzir o tempo inspiratório. Ali eu tenho uma sincronia de ciclagem tardia. Quando isso acontece, reduz o tempo inspiratório para sincronizar a ciclagem com o esforço expiratório do paciente. Ok? Então, nem sempre você vai encontrar o ideal. Ah, Cláudio, eu consegui uma sincronia perfeita, um sincronismo perfeito do aparelho e do paciente. Nem sempre você consegue, mas você vai sempre priorizar, tá? O máximo de sincronismo possível. Então, para esse paciente, o tempo de 0,40, tempo INS de 0,40 foi melhor do que o tempo INS de 0,50. Tempo INS maior promove a sincronia de ciclagem tardia. Vou voltar aqui do início para vocês observarem. Novamente, aqui eu tenho um pico de pressão aqui antes da ciclagem. Isso indica a sincronia de ciclagem tardia. Claudio, para corrigir aqui foi fácil, foi só reduzir o tempo inspiratório. Isso. Mas se o paciente estiver sendo ventilado no modo PSV, por exemplo, ventilação com pressão de suporte, onde você não programa o tempo inspiratório. O tempo inspiratório é de acordo com o fluxo, não é o tempo inspiratório que você programa, como ocorre no modo pressão controlada, no modo pressão limitada, o TCPL. Né? Na PSV, o tempo inspiratório depende do fluxo. A frequência inspiratória depende do paciente. Você não programa a frequência nem programa o tempo INS. Mas você pode influenciar. Existe um parâmetro chamado sensibilidade expiratória. Tá? Ou seja, quando vai ocorrer o final da inspiração. É o seguinte,
Na PSV, o que é que o ventilador faz? Ele dispara, manda o pico de fluxo e o fluxo vai diminuindo. Quando atinge um determinado percentual, o pico aqui é 100%. Então, ele vai reduzindo 100%, 90%, 80%. Quando atinge aqui 70% do pico, o que é que o ventilador faz? Reconhece que é hora de ciclar. Mas você pode reduzir esse valor. De 70%, eu vou reduzir, por exemplo, para 30%. Então, fui lá no parâmetro chamado sensibilidade expiratória, o que era 70, programei 30. O que é que o ventilador vai fazer agora? Ele vai esperar o fluxo cair ainda mais. Então, deu o pico máximo, que foi 100, aí ele cai para 90, 80, 70, 60, 50, 40. Quando atingir 30% do máximo, 30%, agora ele vai ciclar. Consequentemente, o que é que acontece com o tempo índice? Você diminuiu o percentual de ciclagem, o tempo índice vai aumentar. Era 0,5, aqui aumentou para 0,70. E se você baixar ainda mais esse percentual, 15%, segue a mesma regra, o ventilador vai esperar mais queda do fluxo, vai esperar o fluxo reduzir ainda mais, até atingir 15%. Agora sim, aumentou ainda mais o tempo índice. Então, na PSV, você não controla diretamente o tempo inspiratório, mas você pode influenciar o ajuste fino de acordo com o parâmetro da sensibilidade expiratória. Lembra que cada ventilador dá um nome diferente para esse parâmetro. Aí, o final da inspiração na PSV, ciclagem da pressão de suporte, final da inspiração, sensibilidade expiratória, cada ventilador dá um nome diferente. Ok? Aqui, por exemplo, esse aparelho chama de percentual de ciclagem. Então, o modo aqui é pressão de suporte. Então, a pressão de suporte está aqui em 10 centímetros de água. Analisando o gráfico aqui, o que é que eu percebo? A criança faz esforço para inspirar, o gráfico de pressão desce, o ventilador reconhece e dispara. Manda a pressão de suporte. Quando é que o ventilador vai ciclar? Vai sair da fase INS e iniciar a fase EJA, observando a queda no gráfico de fluxo. Deu o pico máximo, que foi 100%. Esse fluxo vai reduzindo, 100 para 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Quando chegar aqui em 25%, o ventilador cicla. Inicia a fase expiratória. Mas o que é que eu estou percebendo aqui? O paciente iniciou a fase expiratória, está tentando exalar, mas antes de exalar completamente, o ventilador dispara novamente, a criança já faz um novo esforço. Então, lembra que essa linha aqui, ó, o zero, indica quando o paciente exalou completamente. Fluxo zero. Então, esse gráfico azul deveria voltar até atingir a linha zero aqui, indicando que o paciente exalou completamente. Mas isso não está acontecendo. Antes de exalar tudo, o ventilador dispara um novo ciclo. Ah, Cláudio, então eu preciso aumentar o tempo expiratório. Para aumentar o tempo da expiração, eu vou reduzir a frequência expiratória. Na PSV, você não consegue fazer isso. Você não programa frequência expiratória, a frequência da criança. Como é que você vai resolver essa hiperinsuflação dinâmica? Ah, Cláudio, vou programar o tempo INS, vou reduzir o tempo expiratório. Você não reduz diretamente. Então, você vai ter que vir aqui, ó, no percentual de ciclagem. Tá? Lembra que é uma relação inversa. Quanto maior o percentual de ciclagem, menor o tempo inspiratório. Então, perceba, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o percentual de ciclagem está ali em 25%. O que é que a gente vai fazer? Para reduzir o tempo INS, vou aumentar esse percentual. Então, vou aumentando. Então, mas vai existir um valor para cada criança. Eu coloquei aqui 60%. O que é que eu já percebo? Redução do tempo inspiratório. Veja, aqui o tempo INS era maior, agora reduziu. Consequentemente, o aumento do tempo expiratório. Então, tem que programar essa ciclagem aqui até o momento que eu reduzo o tempo expiratório e garanta que a criança está exalando completamente, ou seja, o gráfico azul, retornando à linha de base, evitando a hiperinsuflação dinâmica. Então, perceba como análises gráficas é importante em qualquer modo ventilatório. Aqui, principalmente durante a fase de disparo. Então, você vai ajustando de forma individualizada esse parâmetro. Cada paciente vai encontrar o seu parâmetro, vai exigir o seu ajuste de forma individualizada.
Para terminar, observe esse gráfico aqui. Aí aquela dica que não tem nos livros, tá? Aquela informação que você não vai encontrar em nenhum livro, nenhum artigo, tá? Do dia a dia mesmo. Se observando esse gráfico de fluxo, parece que tem alguma alteração. Aí a prova, tá para vocês. Talvez vocês vão tirar 10 na prova da aula de hoje. Existe ciclagem precoce, ciclagem tardia, fome de fluxo, fluxo excessivo. Existe esforço ineficaz. As outras, né, a sincronia de disparo que eu não falei. Será que tem autodisparo, disparo precoce, disparo tardio, tem disparo reverso, duplo disparo? Claudio, não estou entendendo nada desse gráfico, ele está oscilando aqui. Eu acho que isso aqui é água no circuito, eu acho que é secreção. Nada disso, gente. Veja, simples detalhe, como faz muita diferença. Esse ventilador aqui, ele tem um sensor de fluxo distal, que fica interno, embutido no aparelho, e tem um sensor de fluxo proximal, que fica lá próximo ao tubo da criança. Nesse caso, a gente vai ativar o sensor de fluxo proximal. Eu vou dizer ao ventilador, não quero que você trabalhe com sensor de fluxo interno. Eu quero que trabalhe com sensor de fluxo neonatal, próximo ao bebê. Vou deixar ele ligado. Observa agora como a leitura do gráfico de fluxo vai mudar. Vai se tornar mais precisa. Ok? Então, vou voltar novamente. Olha aqui, ó. Por que esse gráfico está oscilando tanto? Porque para esse paciente, para esse perfil de paciente que tem um volume corrente muito baixo, olha o volume corrente aqui, ó, 4 ml. Se você usa o sensor de fluxo distal, dependendo do aparelho, como o sensor de fluxo distal fica no final do ramo expiratório, o fluxo vai sofrer influência do volume de ar que estava lá no ramo expiratório. Para um paciente adulto ou uma criança maior não tem problema, mas para um neonato com volume corrente muito pequeno, qualquer vibração no circuito altera a leitura do sensor de fluxo. Então, nesse caso, por isso que a gente diz tanto que é muito importante a possibilidade de você usar o sensor de fluxo proximal para os pacientes. Principalmente latentes e neonatos, porque a leitura fica mais precisa. Agora sim dá para observar se tem alguma assincronia de ciclagem, se tem algum esforço ineficaz, sem interferência do circuito. Ok? Então percebam que nós vamos alinhar aqui tudo que nós precisamos, né, da análise gráfica mesmo, para ajustar de forma individualizada os parâmetros ventilatórios. Vejam como isso é importante. Né? A gente falou aqui de algumas assincronias de um universo, de alguns ajustes ventilatórios. Eu falei de tempo INS, eu falei de rise time, mas para todos os parâmetros, pessoal. Ajuste da PEP, da PIP, da pressão inspiratória, rise time, sensibilidade expiratória. Para diversas situações, nós devemos analisar os gráficos ventilatórios, saber interpretar de forma correta e realizar os ajustes de forma individualizada, de volume corrente, de pressão inspiratória, rise time, frequência expiratória, tempo IN, sensibilidade expiratória, todos os parâmetros que aquele ventilador pode trazer como uma opção de ajuste. Aquele ajuste fino, as análises gráficas são fundamentais. Tá? Então, você vai ter que alinhar o seu conhecimento de fisiologia, de fisiopatologia, o seu conhecimento sobre os princípios básicos da ventilação mecânica, o algoritmo que o ventilador mecânico utiliza para o modo pressão controlada, volume controlado, pressão de suporte. Além disso, trazer para a sua prática, sua vivência diária, a interpretação dos gráficos ventilatórios, para ajustar de forma individualizada, correta, esses parâmetros ventilatórios. Isso é fundamental, fundamental. Além disso, a sua expertise aí com o tempo, tá? Você vai treinando cada dia mais, vai estudando cada vez mais, você vai aprimorando todos esses fundamentos, desde a fisiologia, do conhecimento de cada parâmetro ventilatório, o que traz os guidelines sobre desmame da ventilação, o que traz os guidelines sobre ajustes ventilatórios na asma, na bronquiolite, na displasia broncopulmonar, na SDR, estratégia de proteção pulmonar. Então, tudo isso faz parte, tá, desse escopo de conhecimento que você tem que ter, tem que dominar para realizar ajustes ventilatórios de forma assertiva. Tá? Então, se você se torna esse profissional, você vai ser um profissional que faz a diferença na sua rotina,
naquele plantão e principalmente na vida desse paciente. Tá? Então, essa aula aqui é para trazer uma luz, trazer como é importante você ter esse conhecimento, tá? Já trazer aqui informações valiosíssimas, certo? E a gente sabe que não para por aqui, a gente precisa sempre estar tendo mais conhecimento, aumentando a nossa formação. Tá? E é sempre uma carência de formação, um desejo por aprender mais. Né? Nós somos, como eu falo, incansáveis nesse fundamento de aprendizado, está sempre buscando mais informações. E por isso, né, a gente vai trazer para vocês, né, principalmente para quem está aqui nessa aula, quem participou dessa aula, para quem está lá nos nossos grupos do WhatsApp, para quem se inscreveu aqui, que deixou seu e-mail, você vai receber um convite para participar da nossa formação completa na ventilação mecânica neonatal e pediátrica, a formação essencial. Esse curso, essa formação, não é um simples curso, é uma formação, tá? Realmente um divisor de águas da sua visão do suporte ventilatório, tá? Tanto invasivo como não invasivo, que você vai ter antes e depois dessa formação. Tá? Um curso, uma formação 100% online, que ela vem sendo atualizada, ela é toda atualizada com base nas novas diretrizes, nas novas recomendações, certo? Então, nossas aulas, a gente traz o ventilador mecânico para você visualizar, a gente utiliza, por exemplo, pulmões animais, para você ter uma melhor visualização do que acontece realmente na prática. Mostramos casos clínicos reais para vocês entenderem como a formação, esse domínio do suporte ventilatório faz a diferença para os pacientes. Ok? Então, você já vai ter acesso durante um ano a essa formação. Você faz sua inscrição, já recebe todo o conteúdo do curso imediatamente. Durante um ano, você vai ter acesso para assistir essas aulas quando você desejar, no momento que você desejar e quantas vezes você quiser. Às vezes a pessoa faz a formação toda 3, 4 vezes, ela fica assistindo, assiste uma vez, relembra, várias vezes, tá? Então, você tem essa oportunidade também de assistir uma aula, não entendi bem, eu vou voltar àquela aula para assistir novamente. Diferente do encontro presencial, que a gente assiste uma aula, perdeu ali alguma informação, não tem como resgatar, não tem como voltar. Aqui sim você assiste a aula quantas vezes você desejar. Tá? São 50 horas de conteúdo selecionado de forma especial, trazendo que há realmente bastante relevância para a nossa rotina. Né? Então, tenho aí mais de 15 anos de atuação na área. Então, eu vou resumir tudo de forma prática para você, tá? Aprender a ventilação mecânica, suporte ventilatório não invasivo, invasivo, alto fluxo, oxigenoterapia, para cada perfil de paciente, para você ter esse domínio mais forte, né? Com mais certeza, mais confiança no que você está fazendo de forma correta. Tá? Você também vai receber o PDF das aulas, né? E o melhor para quem está aqui na aula, né? O melhor ficou para o final. Tá? O valor da formação padrão está no custo de R$ 799. Tá? A gente até dá um desconto para as pessoas que vão se inscrever no curso inicialmente, dá um desconto e esse valor cai para R$ 599. Tá? Mas a gente preferiu aqui para vocês, em comemoração, nós formamos lá 50 mil seguidores, 50 mil incansáveis. Então, o nosso curso, que é R$ 799, para quem está assistindo a aula, que para quem se inscreveu nesse aulão, vai receber um desconto especial. Tá? Então, vai receber 50, né, 50k, 50 mil seguidores. Então, vocês vão receber 50% de desconto, tá? Para fazer a inscrição, receber esse link direto no seu e-mail ou no grupo do WhatsApp. Agora, detalhe, essa promoção é só para os 50 primeiros inscritos, tá? Então, você já faz sua inscrição agora, já garante, já fica nos 50 primeiros colocados. Então, você já vai ter aí 50% de desconto. Não perde essa oportunidade, né, gente? Tá aí. Então, a gente resolveu, em comemoração em 50k, 50 mil seguidores, dar 50% de desconto para vocês, tá certo? Então, espero que tenham aproveitado a aula e aproveitem muito mais a nossa formação, encontrando lá nosso link, fazendo sua inscrição e um ano de acesso aí para você aprender muito, um mundo de conhecimento, estou trazendo tudo em primeira mão aqui para vocês, tá bom? Então, agora a gente encerra essa aula, mas eu te espero em nossa formação. Até lá!